Joel capítulo 2, os versículos 28 até o final, até o 32, tá? O texto diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado, Pai, o privilégio de poder estar na Tua presença e orar ao Senhor. Nós temos feito isso todas as semanas, Pai, 4 vezes por semana. Eu louvo ao Senhor por isso. Mas agora, Senhor, nós fazemos uma oração, mas essa oração é feita por nós mesmos, porque nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja de fato alimento para a nossa alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Veja, nós temos um texto, irmãos, que é interessante. Sabe o que que é? É um dos textos mais citados da Bíblia, tá? Muitas pregações, muitas canções são escritas a respeito desse derramar do Espírito Santo. Entretanto, geralmente, quando nós citamos esse texto, nós pensamos em Atos 2, tá? E não exatamente em Joel 2. Talvez por isso, veja, hoje eu passei, na verdade, desde ontem que eu estou pesquisando a respeito de Joel, e eu posso dizer a vocês, francamente, que eu passei assim por uns 15 comentários, mais ou menos, sabe? E eu não achei assim quase nada que me ajudasse a preparar a mensagem de hoje. E aí eu pensei, eu sempre quando eu leio muito o Lloyd Jones, e quando eu leio o Lloyd Jones, e ele diz que quando a gente está diante de um texto muito difícil de interpretar, o que que você faz? Você vai esmiuçar aquele texto, tá? Palavra por palavra, frase por frase, por frase, para tentar entender o que que o autor está dizendo. E eu pensei, eu vou fazer essa abordagem. Eu vou deixar de lá todos os comentários que eu acompanho e eu vou mergulhar no texto dessa forma. E fiz, querido, e fiz. Então eu tenho uma mensagem hoje. Eu só espero que eu consiga terminar a mensagem hoje, tá? Que é um pouco longa, mas eu queria trazer a vocês algo baseado no texto, esquecendo, eu vou citar uma vez ou outra, eu vou citar o livro de Atos 2, mas eu quero pensar em Joel, desenvolver um pensamento baseado naquilo que Joel está falando, naquilo que nós já pregamos a respeito de Joel, porque a gente vem aí pregando, eu já preguei acho que 4 mensagens, foi 5, em Joel, tá? E aí eu quero continuar a desenvolver o pensamento olhando para o livro, tá? E para a perspectiva de Joel, tá bom, queridos? Então, eu começo exatamente com isso. Olha, o texto diz assim: "E acontecerá depois disso", tá? Veja que é assim que começa o versículo 28, né? Quando o profeta diz isso, se subentende que ele esteja falando do que aconteceu nos versículos anteriores. E o que foi que aconteceu, querido, nesses versículos anteriores? Observe, no capítulo 1, o profeta faz uma proclamação de um juízo, o juízo das pragas, tá? E da seca. E depois que ele faz essa proclamação, então ele dá um brado ele dá um grito aí, na verdade, chamando o povo ao arrependimento.
Isso resume basicamente o capítulo 1, tá? É um anúncio de um juízo que ele está fazendo, e por causa do juízo anunciado, então há um clamor ao povo para que o povo se arrependa. Quando a gente chega no capítulo 2, nós vamos encontrar o mesmo padrão. Novamente, um anúncio de um juízo. No capítulo 1, o juízo já aconteceu, tá? Ele está falando e apontando para algo que já era uma realidade experimentada pelo povo. No capítulo 2, ele anuncia um juízo que está na iminência de acontecer. Portanto, é diferente do juízo do capítulo 1, tá? E aí, depois que ele anuncia esse juízo prestes a acontecer, e novamente ele clama ao povo, mas aí não é mais o profeta, aí é Deus que está falando, tá? O texto está entre aspas. Então Deus chama o povo por meio do profeta ao arrependimento. E aí nós pregamos sobre isso. Quando há esse chamado do povo ao arrependimento, se subentende que o povo se arrependeu. Daí, o que nós temos então é o povo arrependido, e porque o povo se arrependeu, então Deus se manifesta favorável ao povo. Foi a ministração da semana passada, tá? É o termo que o texto que nós ministramos na semana passada. Aí Deus manifesta a bênção, e a bênção praticamente se resume a duas coisas, tá, querido? A bênção se resume a Deus reverter a situação causada pelas pragas e pela seca e destruir o exército que viria a atacar a nação. Tudo que eu preguei a semana passada diz respeito a essas duas coisas, tá bom? Bom, é, é disso que ele está falando, tá? E acontecerá depois disso. Então, ele está dizendo, e aí eu estou acompanhando o pensamento do profeta, tá? Estou tentando, na verdade, porque não é fácil. A ideia do texto é mais ou menos a seguinte, querido. Depois que eu fizer essas coisas, então, aí segue o texto, tá? A promessa de um derramar do Espírito Santo. Os estudiosos, na tentativa de facilitar a nossa compreensão, dizem que os versículos do 12 até o 27 está falando de bênçãos materiais, e aqui do 28 até o 32 ele está falando de bênção espiritual, está falando desse batismo no Espírito Santo. Bom, isso seria uma maneira literal de entendermos o texto. Eu estou exatamente interpretando literalmente o texto, tá? Entretanto, estamos falando agora, e nós vamos falar, na verdade, agora, de texto profético. Nesse sentido, querido, a interpretação ela já não é tão simples como se imagina, tá bom? E o que eu quero dizer com isso, querido? O profeta está falando de fatos, alguns deles já ocorridos e outros na iminência de ocorrer. A terra já tinha sido destruída, e isso aqui é um fato, já ocorreu, tá bom? Pela praga de gafanhotos e pela seca. E o exército inimigo, aqui seria uma ameaça iminente, tá? Iminente. São dois fatos concretos. A praga de gafanhotos, a seca e essa iminência de um ataque é, é, de um exército inimigo. Só que na sequência desse texto, querido, o profeta apresenta uma profecia que aponta para alguns séculos à frente. Isso significa que o texto não mantém mais uma sequência literal. Tipo assim, é um evento linear. Um evento linear significa reto, entendeu? Segue uma linha reta. Aconteceu a praga. Olha o linear aqui. Aconteceu uma praga, aconteceu uma seca. Isso causou destruição no povo, causou desgraça, miséria entre o povo. Por causa disso, o povo é chamado a se arrepender. Depois, o profeta vem e anuncia um outro juízo. Novamente, evento linear, um juízo que está às portas de acontecer, tá? Além de ter sofrido pela praga de gafanhoto, além de ter sofrido pela seca, eles estão prestes a ser atacados por um inimigo, tá? Aí o profeta chama o povo ao arrependimento. Agora, né, o povo deu ouvido ao clamor,
do profeta, né? Tá falando por meio Deus está falando por meio do profeta, na verdade. O profeta agora deu ouvido ao clamor, se arrepende, aí Deus promete, olha, vou reverter toda essa situação. A terra que está desgastada, a terra que está aí sofrendo com a seca, sofrendo por causa das pragas de gafanhoto, eu vou reverter isso, eu vou mandar chuva, eu vou mudar essa situação. O exército que viria contra vocês, eu vou eliminá-lo, eu vou expulsá-lo da presença de vocês. Tudo isso é linear. Aí ele chega agora no versículo 28 e diz: E acontecerá depois disso que eu derramarei do meu espírito. Aí, querido, tá? É algo que vai acontecer e, independente da data que o livro foi escrito, é algo que está muito à frente, muito à frente. Eu chamo isso de um salto histórico. A profecia está acontecendo e agora o profeta deixa a situação que ele está tratando aqui e ele salta para algo lá na frente, tá bom? E isso independe da data em que o livro foi escrito. A gente vem falando sobre isso, tá? Essa profecia começou a ser cumprida lá em Atos 2. É isso que o apóstolo Pedro diz: olha, o que vocês estão vendo aqui não são pessoas embriagadas, é apenas 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia, daquilo que foi dito pelo profeta Joel. O Espírito Santo está sendo derramado sobre as pessoas. Ali nós temos o cumprimento da profecia, tá? Não é o cumprimento total, mas é um cumprimento da profecia, tá? Por isso Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e aí ele aponta para essa situação. Então, querido, veja que coisa interessante, tá bom? Nós temos aqui algo bem curioso, tá? O apóstolo Pedro, ele interpreta por meio do Espírito a expressão. Veja, essa expressão depois disso, tá? É interpretada pelo apóstolo como nos últimos dias. Quando Pedro vai citar a profecia, ele não diz, e acontecerá depois dessas coisas. Não. Ele diz, e nos últimos dias, e acontecerá nos últimos dias, ele está interpretando essas últimas coisas aqui. Depois disso, tá? Ele estava tratando um assunto. Isso acontece muito com a profecia. Eu vou dar exemplo para vocês disso, a profecia, tá bom? Ele estava tratando de um assunto, de repente, ainda tratando do assunto, ele sai daquele assunto e ele dá um salto na história, vai lá para frente, anuncia um evento que nem ele mesmo entende o que vai anunciar, tá bom? Não compreende direito o que vai anunciar, mas anuncia, depois ele volta de novo para falar daquilo que ele vinha falando. É o que vai acontecer nesse texto aqui, querido. É muito interessante, irmãos, quando a gente observa o texto bíblico por essa perspectiva, tá? A segunda coisa que ele diz é: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E acontecerá depois disso que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto aqui, querido, e que corrobora o que foi dito anteriormente a respeito do tempo do cumprimento da profecia, é a abrangência da profecia. Ele diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a humanidade, tá bom? É isso que o profeta está dizendo aqui. A sequência do texto, irmãos, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, explica em parte o que o profeta quis dizer ao afirmar que o Espírito seria derramado sobre toda a humanidade. Quem é toda a humanidade? Aí ele diz. É só você olhar o texto. Os filhos e as filhas, os velhos e os jovens, os escravos e as escravas. O texto vai apontar sobre isso. Eu vou tratar disso mais para frente um pouquinho, tá bom? Bom, alguns estudiosos acreditam que quando o profeta disse isso, ele estava se referindo somente aos judeus e citam como prova desse argumento o que ocorreu na casa de Cornélio em Atos 10. Quando o profeta diz: e acontecerá depois disso que eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, né? Ou sobre toda a carne, que é uma expressão que a revista atualizada usa. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Alguns acreditam que o profeta, mesmo anunciando isso, ele pensava que a mensagem dizia respeito apenas aos judeus, aos filhos e filhas dos judeus, aos anciãos e jovens judeus, aos escravos, né, e escravas judeus.
Daí eles citam como argumento, né? É um argumento interessante, irmãos. Eu vou citar para vocês na íntegra, porque eles usam o que aconteceu lá em Atos 10. Vocês sabem o que aconteceu. Atos 10, Pedro está na casa de Cornélio e ele começa a pregar o evangelho. E quando ele começa a pregar o evangelho, o Espírito cai. É uma expressão muito, muito emblemática lá, né? O Espírito cai sobre aquelas pessoas e todos eles são batizados com o Espírito Santo. Por causa disso, Pedro é chamado a explicar a situação. Ele estava na casa de um gentio e um judeu não poderia entrar na casa de um gentio. Então ele é chamado a explicar. Ele está agora em Jerusalém, ele está reunido com a liderança da igreja em Jerusalém e ele está explicando o que aconteceu. Observe o que Pedro diz, querido. Observe. Atos 11, do 15 até o 17. Ele diz assim: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Observe aqui que ele está dizendo. Da mesma forma que aconteceu conosco em Atos 2, quando o Espírito veio sobre nós, o Espírito caiu sobre eles também. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está explicando o que aconteceu na casa de Cornélio. E você percebe aqui a surpresa de Pedro com o que aconteceu. Ele diz: se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, percebe aqui? Ele está surpreso. Nem Pedro imaginava que o batismo com o Espírito Santo era para todo mundo, que o derramado do Espírito Santo seria para toda a humanidade. Como um bom judeu, ele pensava que isso estava restrito aos judeus. Então ele diz: olha, se Deus deu a eles, gentios, o mesmo dom que nos deu, quem era eu para me recusar, na verdade, a batizá-los ou a recebê-los? Quem era eu para me recusar a estar com eles, na verdade? Então, esse é o argumento que é usado, querido, para afirmarem que o profeta in- percebeu errado, entendeu errado a promessa. A promessa fala de uma abrangência. Você sabe que na época em que isso foi escrito, Israel era o povo de Deus. Nenhuma outra nação tinha revelação, manifestação, profetas de Deus. Só Israel. O culto ao Deus eterno só acontecia em Israel. Nenhuma outra nação tinha acesso. E aí o Senhor vem, no meio de uma profecia, não é interessante? De uma profecia de restauração da terra dos judeus, ele leva o profeta a clamar e a profetizar. Na verdade, querido, eu não quero adiantar a mensagem, mas se você observar, esse texto aqui, versículo 28, até o 30, até o 32, até o 31, na verdade, ele está entre aspas. Sabe o que significa? Que não é o profeta que está falando de si mesmo. É Deus que está falando por meio do profeta. Ele está repetindo literalmente, palavra por palavra, daquilo que o Senhor diz. Eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Ao dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade, Deus está nos ensinando, queridos, claramente, que pessoas de todas as nações, independentemente de serem homens ou mulheres, velhos ou jovens, ricos ou pobres, brancos ou pretas, intelectuais ou iletradas, seriam batizadas. Eu venho ensinando a vocês, querido, que o batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja. Toda. Todos nós devemos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que Ele nos batize com o seu Espírito. Todos, sem exceção, queridos. Porque a promessa é para todos, tá? A promessa é para todos. Eu posso colocar isso de outra maneira. A promessa do batismo do batismo com o Espírito Santo seria para todos aqueles que crescem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, inclusive os judeus. Atos 2, versículo 39.
É Pedro falando para as 3.000 pessoas que se converteram ali com a pregação em Atos 2, tá? Porque a promessa aqui é o batismo com o Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Quem são esses que estão longe? O próprio Pedro explica. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes. A pergunta que a gente faz, querido, é exatamente essa: todos os crentes são batizados com o Espírito Santo? E a resposta é não, não. Durante muitos anos, eu acreditava que toda pessoa nascida de novo era batizada com o Espírito Santo. Esse pensamento, querido, que marcou a minha vida durante muito tempo, ele foi desconstruído. Por isso eu fiz o retiro com vocês e preguei a respeito do batismo no Espírito Santo, usando o livro de Atos como base e mostrando a vocês, provando a vocês, de todas as formas possíveis, que esse entendimento que eu tinha estava errado. O fato de eu achar que porque creio, porque sou salvo, sou batizado com o Espírito Santo, não me levava a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu dizia, mas eu já sou batizado. Só que aí, quem estava no retiro deve lembrar, nós somos olhar a vida de uma pessoa batizada com o Espírito Santo. E ela não se parece com o que nós vivemos, irmãos. Eu tenho dito isso aqui para os irmãos que têm orado comigo aqui de manhã, que é uma coisa que não me sai da mente. É. Começa com uma pergunta. Os discípulos de Jesus só receberam o Espírito Santo em Atos 2? Se eles só receberam o Espírito Santo em Atos 2, então quer dizer que durante 3 anos e meio andando com Jesus, nenhum deles era salvo. Mas se eles não eram salvos, então como explicar a oração de Jesus por eles em João 19, em João 17? Como explicar a fala de Jesus para Pedro lá, antes de ele ser preso, né? Quando eles estão na ceia, que o Senhor vai lavar os pés, eles, não, Senhor, não lava e tal. Ele disse, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, né? Não, então, Senhor, me banha todo. Não, não precisa, vocês já estão limpos, basta lavar os pés. Como é que se explica? O entendimento mais lógico, querido, é que esses discípulos já tinham o Espírito Santo. Eles operaram sinais e maravilhas. Eles viram as coisas mais tremendas e extraordinárias que um ser humano poderia ver nessa terra. Eles ouviram o próprio Jesus durante 3 anos e meio. Mas até eles serem batizados com o Espírito Santo, eles continuavam os mesmos homens de sempre. E a maior prova disso é que no final do ministério de Jesus, depois de 3 anos e meio andando com Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo é preso no Getsêmani, todos eles abandonaram e negaram a Jesus. Prova maior disso é que depois de Jesus Cristo ressuscitado e ter aparecido para esses homens, eles voltam à estaca zero, pegam as suas redes e vão pescar. A verdadeira mudança, a verdadeira transformação que levou esses homens, né, de covardes, de medrosos, de fujões, a homens ousados e intrépidos, foi o batismo com o Espírito Santo. Aí eles foram transformados verdadeiramente. Aí eles receberam o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Agora não tem mais medo, agora não há mais temor. Agora não há mais medo de autoridade, não há mais medo da morte. Agora eles estão, querido, revestidos com um poder que os capacita, ou os capacitou, na verdade, a fazer o que fizeram. E aí você pode ler o livro de Atos e ver o que esses homens fizeram. Então, voltando aqui, a promessa é para todos nós. A promessa é para todos nós. Uma pergunta que eu fiz muito no retiro com os irmãos é: vocês são batizados no Espírito Santo? E eu fui mostrando os textos, a vida do discípulo, e vem quando eu perguntava: vocês são batizados no Espírito Santo?
Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Leia Atos e descubra o que que é uma igreja cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. E você não pode, querido, não pode dizer que nós experimentamos aquilo na nossa vida. Vocês vão abusar, vocês vão ficar, mas eu vou repetir. Atos 2, do 38 até o 42, do 42 ao 47. Ali nós temos uma imagem, um quadro explícito do que é uma igreja batizada com o Espírito Santo. Todos os dias no templo, aprendendo aos pés dos apóstolos, todos os dias no templo orando, todos os dias no templo partindo o pão, todos os dias no templo de casa em casa, comendo junto, tomando as suas refeições juntas com alegria. Há um espírito de generosidade que leva aquelas pessoas a venderem o que têm para suprir a necessidade do seu irmão. Há um espírito de louvor que toma de conta do coração dessas pessoas. Há um espírito de temor no coração desses homens, que é uma coisa assim absurda, absurda. Isso é uma igreja vivendo no poder do Espírito Santo, irmãos. Eu digo para vocês, querido, por mais que eu me agrade e me alegre com algumas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, isso está longe de ser algo parecido com aquilo que aconteceu em Atos 2, em Samaria, na casa de Cornélio, que vem acontecendo ao longo da história quando o Espírito vem sobre uma igreja, sobre uma cidade ou sobre uma nação, porque é isso que nós queremos como igreja, irmãos. É por isso que nós estamos orando segunda, quarta, sexta. Por isso que nós oramos de manhã, na terça-feira, 1 hora aqui, entendeu? É por isso que, passando esse domingo agora, no outro, nós vamos tirar uma tarde de consagração. É lógico, quem quiser vir, né? Você não é obrigado, mas eu vou desafiar os irmãos a estarem comigo aqui a partir de 1 hora da tarde, dia 21, se eu não me engano, 21, é um 22, eu não lembro lá. É um domingo, passando esse domingo agora, no outro, tá? Vou convocar a igreja para uma tarde de consagração, para oração mesmo, para buscar o Senhor. Por quê, querido? Porque nós queremos experimentar esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos experimentar, querido, algo novo do Espírito Santo na nossa vida e não viver, irmãos, essa vidinha conformada, tranquila. O mundo está um caos, as pessoas estão indo para o inferno ao nosso redor e nós não manifestamos nenhum tipo de agonia, de desespero na alma, entendeu? Estão morrendo e a gente não se importa. Irmãos, é um negócio de louco, querido. É uma coisa assim absurda, até de se falar na verdade. Olhe para a sua vida. Olhe as pessoas ao redor de vocês. Quantas delas, da tua família, conhecem a Cristo? O que que você está fazendo por elas? Eu oro todos os dias, irmãos, praticamente pelos meus familiares, todos os dias. É uma oração ininterrupta, já são quase 30 anos orando, entende? E enquanto houver familiar meu sem conhecer Cristo, eu vou continuar orando. Eu não posso falar de Cristo às pessoas que estão, meus familiares estão longe, gente em Brasília, São Paulo, lá em Curitiba, em São Luís, sei lá, no Pará, em Belém. O que que eu faço, irmãos? Eu tenho um grupo, o grupo da família do meu pai, grupo da família da minha mãe, família dos Silvas, família Silva e família dos Brunos, que é o sobrenome do meu avô, né, Bruno. Todos os dias, e toda mensagem que eu gravo aqui, que eu prego aqui, e toda mensagem que eu gravo lá em casa, eu posto nos grupos. E junto com a mensagem, uma oração: Senhor, eu não posso ir aonde eles estão. Se for da tua vontade, use essa mensagem para alcançar onde quer que eles estejam. Eu vou tentar fazer alguma coisa, irmãos. Não é minha responsabilidade salvar ninguém, mas eu estou me esforçando para alcançá-los. Por quê? Porque eu sei que se morrerem sem Cristo, vão para o inferno. Eu tenho consciência disso, querido. Ah, pastor, então a gente vai viver triste. Não, irmãos, faça o que tem de ser feito. Se Deus vai salvar ou não, não é problema seu, mas faça a sua parte, querido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, uma pessoa batizada no Espírito Santo, almas será o
grito do seu coração. Almas, almas, preciso falar. É o que Pedro disse lá para o Sinédrio, Atos 3, se eu não me engano. Eles proibiram Pedro de falar de Jesus. Ele disse, olha, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não tem como calar. Depois de tudo que nós vivemos com Cristo, depois de tudo que nós vimos e fazemos, nós não podemos simplesmente calar a boca. Nós temos que falar. Mas vão ser presos, que seja, vão morrer, que morra. Mas nós não podemos parar de falar. Isso retrata um homem batizado no Espírito Santo. Uma mulher batizada no Espírito Santo. Outro fator importante aqui, querido. E eu já fiz a aplicação demais, né? Outro fator importante aqui nessa profecia é o fato de que na época em que a profecia foi dada, o primeiro é a abrangência, tá bom? É a abrangência, tá? O outro fator aqui agora é que na época em que a profecia foi dada, o agir do Espírito Santo era algo completamente limitado, irmãos, limitado. O Espírito vinha sobre uma pessoa específica, depois sobre outra, mas nunca vinha sobre várias pessoas simultaneamente. Se você ler o Velho Testamento, você vai perceber isso. Mas deixa eu te dar alguns exemplos rapidinho. Primeiro, o Espírito do Senhor que estava sobre o profeta Elias foi dado depois da morte de Elias a Eliseu. Olha, 2 Reis 2, versículo 9. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu respondeu: dá-me porção dobrada do seu espírito sobre mim. Eliseu era o auxiliar, o ajudante de Elias. Elias era o profeta, ele tinha o espírito, ele profetizava, ele fazia sinais e maravilhas. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada desse espírito. Entendeu? Elias disse: se tu me ver subindo, o teu desejo vai ser atendido. E eles estão conversando e o texto diz que uma carruagem de fogo veio e levou Elias, e Elias deixou cair o manto. Quando Eliseu coloca o manto, ele recebe o Espírito. O Espírito estava sobre Elias, Elias foi levado, o Espírito veio sobre Eliseu. Era assim que funcionava. Vou te dar o exemplo de Saul. Saul. Ei. Primeira. Ai. 1 Samuel 16, está bem mais alta, né? A partir do versículo 3. Olha só. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Agora, preste atenção, querido. Versículo 14. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. O Espírito de Deus estava sobre o rei Saul. Mas quando Samuel ungiu Davi, o espírito que estava sobre Saul saiu dele e pousou sobre Davi. Essa era a dinâmica do Espírito Santo no Velho Testamento. Vou te dar mais um exemplo, querido, mais um exemplo. O Senhor tirou o espírito de Moisés, que estava em Moisés, e deu a alguns líderes, tá bom? Isso está lá em Números 11, a partir do versículo 16. Olha só. O Senhor disse a Moisés, isso aqui é Moisés está reclamando, tá bom? Porque está carregando o fardo daquela nação toda nas costas. Ele está dizendo, Senhor, está difícil, pesado para mim, eu preciso de ajuda. Aí o Senhor disse, não, eu vou te ajudar, tá bom? O Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo para que você não tenha de levá-lo sozinho. Percebe? Aqui Deus não tirou o espírito de Moisés, mas tirou... o texto é interessante. Eu vou tirar do espírito que está sobre você, eu vou tirar
pouco dele e colocá-lo sobre esses homens para que eles possam te ajudar a levar a carga do povo. Era essa a dinâmica, irmãos, do Antigo Testamento. É por isso que eu falo desse salto histórico, entendeu? O profeta está aqui descrevendo uma situação e de repente o Senhor o leva a uma nova dimensão, a uma outra dimensão, para uma realidade bem distante, na verdade, tá? Daquilo que ele está descrevendo. Foi o que ele fez aqui, tá? Foi o que ele fez aqui. Olha, irmãos, alguns, e escute bem o que eu vou te dizer, existem alguns estudiosos que falam de um cumprimento dessa profecia na época de Joel. Um derramar do Espírito Santo na época de Joel. Eu não consigo ver isso, irmãos. O texto em nenhum lugar me leva a acreditar que houve algum tipo de visitação, alguma coisa da parte de Deus em relação a Joel, que tem a ver com esse batismo com o Espírito Santo. Então, eu não consigo visualizar nada em relação a isso no Velho Testamento. Ainda que, escute bem o que eu vou te falar, ainda que esta seja uma característica da profecia. Eu vou já dar exemplo do que eu estou falando também, tá bom? O profeta está aqui falando de uma coisa, e no meio da profecia o Senhor leva algo muito à frente, muito para o futuro, entendeu? Só que aquilo que ele. Tipo assim, o profeta está falando. Deixa eu dar um exemplo para vocês para ficar melhor. Vamos aqui. Eu vou falar, por exemplo, da profecia de Isaías sobre a vinda de Emanuel, Jesus. Isaías 14, 7. Ali o Senhor está falando a respeito de Acais. Duas nações estavam vindo, se eu não me engano era a Síria e Israel, estavam vindo contra o reino de Judá. Acais é rei, está desesperado, e o Senhor traz uma profecia, no meio daquele desespero, ele traz uma profecia para o rei, entende? E a profecia é que de uma virgem nasceria um menino, que seria chamado de Emanuel, né? E que o nascimento desse menino traria libertação para o povo de Israel. Olha a coisa interessante. São dois fatos aqui, querido. A profecia do Emanuel é uma profecia que lá em Mateus, se eu não me engano é Mateus, quando o anjo aparece para Maria e diz que ela vai dar à luz um filho, né? O texto diz que essa profecia de Isaías se cumpriu ali. Quando Isaías estava falando de Acais, o Senhor o leva a profetizar de algo que ele nem tem ideia, que ele nem sabe, nem entendia novamente, mas ele profetiza algo que era referente a Jesus, que aconteceu exatamente. A virgem era Maria, o Espírito veio sobre ela, ela engravidou, deu à luz a Jesus, que recebeu o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Só que essa profecia, que teve o seu cumprimento cabal lá no Evangelho, ela teve também um cumprimento para a época em que ela foi dada. Dizem os historiadores, os estudiosos, que Emanuel foi um filho de Isaías. A ideia é, quando ele nascer, o Senhor trará livramento sobre a terra de Judá. E foi o que aconteceu, tá? Só que essa profecia, que apontava para essa criança que nasceria naquele período histórico ali que o profeta estava profetizando, ela tinha um cumprimento muito mais importante, muito mais fundamental, que era o real sentido da profecia lá em Jesus Cristo, tá? Outro texto muito conhecido nosso, querido, e eu vou citar alguns versículos bíblicos agora, é o texto de Daniel. É a profecia de Daniel. Daniel 9, versículo 26 e 27. Escute bem. Aí eu estou lendo aqui na Nova Bíblia Viva, tá bom? Porque é uma tradução mais contemporânea e ela não vai me prejudicar naquilo que eu vou falar, tá bom? Se fosse prejudicar, eu mudaria a tradução, mas não me prejudica, tá bom? Porque o que interessa para mim é o fato e ela descreve o fato, tá? Então, Daniel 9, versículo 26 e 27 diz assim: no fim desse período, das 62 semanas, o ungido será morto sem estabelecer o seu reino, e vai surgir um rei que com seus exércitos destruirá a cidade e o lugar santo. Mas eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos estão determinadas guerras e todos os sofrimentos que elas trazem.
Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar uma semana. No meio da semana, ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Essa é uma profecia que aponta para o anticristo. Olha que coisa interessante. Ela aponta para o anticristo. Eu vou ler o texto para vocês para mostrar exatamente isso, tá bom? Ela tem o seu cumprimento final lá no anticristo. Mas antes de acontecer lá, ela vai se desenrolar. Veja, o profeta está trazendo uma palavra, tá? Que aponta para uma realidade muito distante. Veja, é Daniel falando do anticristo, que nós ainda nem sabemos quem é, ainda não veio. Então faz muito tempo, tem pelo menos 3.000 anos de profecias aqui que ainda não se cumpriu. Mas essa profecia que apontava tanto para o futuro, ela tem uma espécie de cumprimento parcial no ano, deixa eu pegar aqui, no ano de 167 a.C., quando um rei chamado Epifânio Antíoco, ou Antíoco Epifânio, tá bom? Ele entra em Israel, isso aqui é no tempo dos Macabeus, das guerras dos Macabeus ali, no período entre os 400 anos de trevas, na verdade, a gente chama disso de período interbíblico, que é quando termina a descrição bíblica em Malaquias, foi o último profeta a profetizar, tá? De Malaquias até os evangelhos, há um período de 400 anos de silêncio de Deus. Não há nada escrito nesse período assim que seja canônico, tá? Existem muitos livros. Se você pegar aquela Bíblia, a Bíblia King James, uma versão dela tem lá no final os livros, né? Que a gente chama de livros, os livros católicos, gente. Como é que a gente chama lá aquele negócio lá? Deu um branco aqui agora. Apócrifos, isso, os livros apócrifos. Aí você vai estar lá, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, terceiro Macabeus, você vai, é bom você ler esse negócio porque te dá um conhecimento histórico, tá bom? Te dá um conhecimento histórico do que aconteceu nesse período. Eu já li praticamente todos esses livros, tá? O que aconteceu nesse período, na verdade. Tá, nesse período, antes de quase 200 anos, antes de Jesus aparecer, esse rei ímpio, como o rei Seleucida, da Seleuça, Seleu, não sei pronunciar o nome desse negócio aqui. E esse rei, ele entra em Jerusalém e ele proíbe o culto a Deus, tá? Ele proíbe o culto, ele manda instalar uma imagem do deus grego Zeus dentro do santuário, ele proíbe as práticas judaicas e, queridos, impõe práticas pagãs. Inclusive, esse rei sacrifica um porco no altar do Senhor, para você ter uma noção. Olha que coisa louca. Esse texto é um cumprimento do que Daniel está falando. Daniel está descrevendo isso. Só que isso aqui é apenas um cumprimento parcial da profecia. Porque a profecia, na verdade, ela vai apontar para fatos mais interessantes. Por exemplo, Mateus 24, veja o que Jesus diz. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O Senhor Jesus está descrevendo aqui o que aconteceu quando esse rei ímpio entra em Jerusalém e ele proíbe o culto, sacrifica um porco no altar de Deus, entendeu? Ele está dizendo, quando vocês virem isso acontecer, fujam. Ele tá aqui, ele está citando uma profecia que já aconteceu, e está citando uma profecia que vai acontecer ainda. Porque isso aqui que ele está descrevendo aqui aconteceu no ano 70, tá? Quando o exército romano entra em Jerusalém e eles profanam o templo, destrói, queimam o templo, entendeu? O Senhor está dizendo assim, olha, quando vocês virem o exército romano entrando em Jerusalém,
fujam da cidade, porque senão vocês vão morrer. Inclusive, queridos, dizem aí os estudiosos que muitos judeus que criam em Jesus Cristo não foram mortos no ano 70, porque eles, quando viram os sinais, quando viram o exército romano cercando a cidade de Jerusalém, eles fugiram de lá porque sabiam o que ia acontecer, porque Jesus já tinha dito o que ia acontecer. Tá? Então, novamente, eu tenho parte do cumprimento da profecia no ano 167, com esse rei Epifânio, meu Deus, Antíoco Epifânio. Eu tenho outro cumprimento parcial disso quando o exército romano invade Jerusalém e destrói o templo, mas eu tenho a profecia que ainda vai se cumprir na sua totalidade. Aí eu quero ler contigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Acompanhe. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Entende? Geralmente a profecia bíblica ela acontece dessa maneira. Mas esse não é o caso, querido, não é o caso da profecia de Joel. Pelo menos nós não temos fatos que corroborem isso, tá bom? Não temos fato. O que vai acontecer é que quando a gente chegar no capítulo 3, parece que o profeta volta para a realidade do povo de Israel, da nação de Israel, e traz uma profecia sobre a cidade, sobre a nação de Israel. Mas aqui ele dá esse salto histórico. Eu não sei como é que eu chamarei isso, não. Mas esse salto histórico apontando para esse derramar do Espírito Santo que teve o seu cumprimento parcial em Atos capítulo 2. Tá bom, gente? Agora veja, o texto diz, vou continuar o texto, tá? O texto começou dizendo assim: e acontecerá depois disso que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos olhos terão, os vossos jovens terão visão, até sobre os escravos e escravos o espírito será derramado, né? Agora veja, olha que coisa interessante. O profeta diz: os vossos filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Observe a expressão, naqueles dias. Esses termos aqui, querido, os filhos e filhas, os velhos e jovens, servos e servas, apontam o profeta explicando o que significa toda a carne, tá bom? Toda a carne. Esse texto explica exatamente o que o profeta quis dizer, ou o que Deus quis dizer ao afirmar que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade, sobre toda a casa. O profeta está apontando para a abrangência da promessa, tá bom? Todos, indistintamente, seriam incluídos. Olha, queridos, a promessa do Senhor em relação a isso, eu já disse, é para todos que creem em Jesus Cristo. Não é para todo mundo, é só para aqueles que creem em Cristo. Mas, diferentemente da realidade dos judeus, que as profecias diziam respeito a eles como nação, só a eles e nenhuma outra nação, essa promessa aqui, ela é muito, muito abrangente, entendeu? É importante que você entenda, querido, que o profeta está... E veja, eu particularmente acredito que ele não tenha o entendimento do que está falando. Deus está usando, Deus está falando através dele, mas ele não consegue compreender, na verdade. Eu acho que isso aqui, querido, nos remete a um contraste muito profundo aqui com a realidade do próprio profeta, na verdade, tá?
O agir do Espírito Santo, irmãos, no Antigo Testamento, ele era limitado. Ele era limitado. Só que nós estamos diante de uma promessa muito poderosa, onde essa limitação ela é removida completamente. O profeta está falando, anunciando algo que é muito contrário àquilo que ele vive, àquilo que ele conhece. Porque enquanto profeta e enquanto o Velho Testamento, todo o agir de Deus estava centrado, as promessas, as ameaças e tudo, estava centrado no próprio povo. Não tinha, vou repetir, não havia um outro povo que cultuasse a Deus como os judeus cultuavam. Deus não se manifestava em outras nações como se manifestava aos judeus. Então, o profeta está falando de uma coisa que ele não sabe exatamente, querido, não sabe exatamente. Mas o que ele está anunciando é: toda essa limitação que havia naquela época será removida. Eu cito mais uma vez Atos 2, 38 e 39. É Pedro falando aos novos convertidos: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Lucas chama esse registro em Atos. Jesus chama a promessa do Pai. Pedro está falando aqui de o dom do Espírito Santo, mas todos esses termos se referem à promessa de Joel. Aí ele diz: porque a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o nosso Senhor Deus chamar. Entenda? É uma promessa muito abrangente, querido. Até aqui, irmãos, eu vou apresentar algo a vocês que eu não vou ter como terminar por causa do horário, irmãos. Eu vou só começar, semana que vem eu repriso e eu dou sequência no texto. Até aqui, a nossa profecia, ela parece indicar a primeira vinda de Jesus. Observe bem o que eu vou colocar para você, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de Pedro, ao citar esse texto, ele interpretar o depois disso, e acontecerá depois disso, como nos últimos dias. Ele faz uma interpretação. Joel diz, e acontecerá depois disso. Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias que Pedro cita, irmãos, é uma maneira de falarmos dos tempos do fim. Ou seja, quando Pedro diz nos últimos dias, ele está falando dos eventos que englobam a primeira e a segunda vinda de Cristo. Todos esses eventos que estão entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda é chamada de os últimos dias, tá? Então Jesus veio, ele morreu na cruz, depois ressuscitou e subiu aos céus. Todos esses eventos dizem respeito a esses fatos históricos e estão dentro daquilo que a gente chama de primeira vinda de Cristo. Tá? Engloba esses eventos a respeito da primeira vinda. A vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, depois a sua ascensão. Tudo isso está dentro dessa primeira vinda de Cristo. O que vem depois desses fatos relacionados a Jesus Cristo? Vem o Pentecoste. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, que ele ressuscitou e depois ascendeu ao céu, vem o Pentecoste. 50 dias depois vem o Pentecoste. E o que é que nós temos início no Pentecoste? É só você voltar para a profecia de Pedro. E acontecerá, né, nos últimos dias, que eu derramarei do meu espírito sobre vocês e tal. Ele anuncia a profecia se cumprindo do derramar do Espírito Santo. Aí ele vai dizer: vossos filhos profetizarão, filhos e filhas, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Então, querido, é possível afirmar, pelo Novo Testamento, que todas essas coisas, anunciado aqui em Joel 2, repetida por Pedro em Atos 2, de fato aconteceram. Na verdade, o Novo Testamento ele é um registro desses fatos. Entretanto, o que eu posso dizer a respeito da segunda parte da profecia?
porque eu citei só uma parte. Eu citei os versículos 28 e 29. Mas olha o que diz o versículo 30. Aí eu cito Joel agora. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você percebe? Aquilo que foi descrito na primeira parte da profecia, do derramar do Espírito Santo, se tornou uma realidade em Atos. Mas nós não temos em Atos nenhum registro desses fenômenos citados aqui, tanto por Joel como por Pedro. Prodígios no céu. Veja, olha que coisa interessante. Pastor, mas os apóstolos fizeram muitos prodígios, pastor. Isso não anula o seu argumento? E eu vou te dizer não, de forma alguma. Porque os prodígios citados aqui nesse texto, em Joel e em Pedro, que está repetindo o texto, não tem nada a ver com os milagres feitos pelos apóstolos. Como, pastor? Irmãos, preste atenção, querido. Quais são os prodígios que o profeta cita aqui? Sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformando em trevas e a lua em sangue. São esses os sintomas, os sinais, os prodígios que acontecem aqui. Você não viu os apóstolos fazendo isso aqui. Nós não temos notícia, nós não temos registro, na verdade. Quando o profeta diz, querido, escute isso aqui, tá bom? Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, ele imediatamente explica o que ele quer dizer com toda a carne. Aí ele vai dizer, eu estou falando dos filhos e filhas de vocês, estou falando dos velhos e dos jovens, eu estou falando das escravas, isso é toda a carne, tá? Quando ele cita os prodígios, e é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, irmão. Quando ele cita os prodígios no céu e na terra, imediatamente ele faz uma explicação do que ele disse. Quais são esses prodígios? Ele vai dizer sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se transformando em trevas e a lua em sangue. E aí ele anuncia o dia do Senhor. Esses são os prodígios. Isso não parece sinais operados pelos apóstolos, irmãos. Na verdade, querido, nós vamos perceber pelo Novo Testamento que esses prodígios aqui citados em outros lugares da Bíblia, eles são citados juntos com os acontecimentos relacionados à segunda vinda de Jesus. Olha o curioso, irmãos, mas volte para o texto. Veja o texto em Joel. Escute. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está anunciando esses sinais junto com o dia do Senhor, junto com o dia da segunda vinda de Cristo. Esses sinais precederá a volta de Cristo. Mas você vai encontrar a mesma realidade nos livros do Novo Testamento. Olha só, 2 Pedro 3, a partir do 3, do versículo 4, escute bem, olha. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde ele está? Ele não virá nunca. Escute bem, isso aqui é Pedro falando para a igreja. Eu preguei isso aqui a vocês, tá? As pessoas estavam escarnecendo, zombando dos crentes, provavelmente gente que saiu dentro da igreja e está escarnecendo, dizendo assim, olha, vocês vivem anunciando que Jesus vai voltar, vocês vivem falando que ele vai voltar logo, mas ele nunca voltou. Desde que o mundo é mundo, não aconteceu nada e ele nunca voltou, ele não vai voltar, isso aí que vocês creem é uma bobagem. E aí Pedro diz, ora, até onde qualquer um pode se lembrar, na verdade, eles continuam zombando, escarnecendo. Até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o dia da criação. A promessa que vocês tanto falam, de que Jesus pode voltar a qualquer momento, não é verdade. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Agora Pedro diz, eles esquecem deliberadamente, ou seja, eles esquecem propositalmente um fato.
Qual é o fato? Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água, Deus destruiu o mundo como um poderoso dilúvio. Os escarnecedores deliberadamente deixaram esse fato de fora, entendeu? O mundo tem permanecido como sempre foi. Desde quando foi criado o mundo, ele nunca mudou, nunca foi alterado. E Pedro está dizendo, vocês estão mentindo propositalmente, vocês estão deixando de fora esse fato aqui, que Deus destruiu o mundo com a água, com o dilúvio. Aí ele continua, e Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas eles estão esperando ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para que os pecadores se arrependam. O dia do Senhor virá, e agora preste atenção, o dia do Senhor virá, com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Queimados. Pedro está anunciando a segunda volta de Cristo, assim como o profeta Joel, e está anunciando que junto com essa volta haverá esses sinais no céu, esses sinais miraculosos. Agora, você quer ver uma coisa mais impressionante ainda? Eu vou terminar com isso aqui. Apocalipse 6, irmãos. Apocalipse 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, é o que está lá em Joel 2. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por um vento forte. Vamos lá. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? E quem pode livrar-se dele? Novamente, os elementos da natureza, no céu e na terra, são citados junto com o anúncio do dia da ira. Irmãos, dia da ira, dia do juízo, segunda volta de Cristo, você tem um monte de nomes que a gente dá para isso, tá? Mas todos falam de um mesmo evento. Segunda volta de Cristo, quando ele vai julgar esse mundo perdido, julgar os ímpios, sentenciá-los ao inferno, e aos santos e escolhidos serão levados para a glória e viverão a eternidade com o Senhor. É disso que ele está falando. Eu lamento porque o tempo já foi, irmãos. Eu lamento profundamente. Eu gostaria de continuar essa reflexão, mas semana que vem eu volto para esse texto aqui e eu começo daqui e dou sequência, tá bom? Escute bem, querido. Escute bem. O profeta está falando de coisas que ele não entende bem, que ele não compreende. Mas o anúncio é muito certo, irmãos. Haverá um dia em que o Senhor Jesus vai voltar a essa terra e ele vai julgar a humanidade toda, sem exceção. Desde o primeiro homem, desde Adão, querido, até o último homem na face dessa terra, estará diante de Jesus Cristo e ele irá prestar contas ao Senhor. O nosso chamado como igreja, irmãos, é buscar esse batismo com o Espírito Santo, ser revestido do poder do Espírito Santo e, por meio desse poder do Espírito Santo, nós alcançarmos o maior número possível de pessoas para Deus. Esse é o nosso chamado como igreja. É disso que essa promessa trata. O Espírito será derramado sobre toda a carne e nós seremos revestidos com poder
E esse poder do Espírito em nós nos habilitará a realizar a obra do Senhor com sucesso. Não na força do braço, não no nosso conhecimento, não na nossa astúcia, não no poder do Espírito Santo, irmãos. Nós somos chamados a fazer a obra do Senhor no poder do Espírito Santo. Qualquer coisa menos do que isso jamais produzirá os efeitos que Deus quer que sejam produzidos. É por isso, repito, que eu instigo vocês, convido vocês a estarem conosco, a abrir mão de muitas coisas, irmãos, para estarem conosco. Amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de oração. 5h20, 5h25, eu estou com a igreja aberta, esperando por aqueles heróis que vão vir aqui. Veja, você vai abrir mão do seu descanso, do seu sono da madrugada. O melhor sono que tem, irmãos, é esse de 5h30 da manhã, 5 da manhã. Mas a gente abre mão disso por um bem muito, muito, muito superior, querido, que é a oportunidade de alcançar as pessoas com o Evangelho, levando elas a conhecer Cristo. É por isso que a gente vem para cá, querido. É o que nos motiva a orar e a buscar o Senhor. É exatamente isso. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti. Somos gratos porque nós temos a oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença e de buscar a Tua face. Move o nosso coração, Espírito Santo. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. E move o nosso coração a viver intensamente para Ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.